Estão preparados para a palavra? Glória a Deus, para aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração. Sempre eu oro ao Senhor, pedindo uma palavra que Ele tenha para nós aqui, que não seja só uma palavra do meu coração, mas que seja uma palavra do coração de Deus para nós. Porque quando vem dele é porque é aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos ser direcionadas. Hoje, a grande maioria de nós, eu acredito que é um dia comum para a grande maioria, um dia normal. Você acordou, foi trabalhar, algumas não foram, ficaram em casa cuidando da família, dos compromissos. A rotina aconteceu como todos os dias, sim ou não? Mas sabe qual é o problema dos dias comuns? É que eles dão a impressão, parece que Deus não está fazendo nada, não é assim? Tudo é igual. Você levanta, você pega o ônibus, lotadão, metrô, trem, vai, faz seu trabalho, ou levanta, lava a roupa, limpa a casa, e parece que todo dia é a mesma coisa. Você limpa a casa hoje, amanhã já está sujo de novo, e é tudo igual, sim ou não? E aí dá a impressão, então, que parece que não está acontecendo nada, que Deus não está agindo na nossa vida, parece que Deus está em silêncio, como se as nossas orações parecem que estão paradas, nada acontece, como se a vida parece estar paradinha, estagnada. Mas aí eu quero que você guarde uma grande verdade no seu coração, hoje. Que eu quero que você lembre disso, que enquanto você serve... Cadê o negócio aqui? Deus está trabalhando. Enquanto você serve, Deus trabalha. Sabia? Quando você está lá na sua rotina, enquanto você está fazendo suas atividades, Deus está vendo, você está servindo a sua casa, o seu trabalho, seja onde for, a sua igreja. Às vezes você vem para a igreja, você faz os trabalhos, domingo após domingo, encontro após encontro, as atividades que você faz aqui, que você serve, e você não vê resultado, mas você hoje sai daqui com o coração tendo a certeza que enquanto você serve, Deus trabalha. Amém? Mesmo quando você não vê, parece que você não está vendo, parece que nada está acontecendo. A resposta ainda não chegou, mas Deus continua trabalhando, Deus continua agindo. E a Bíblia nos mostra exatamente isso na história de um homem da Bíblia, que nós vamos estudar um pouquinho a vida dele. Foi assim, um dia absolutamente comum, enquanto ele fazia aquilo que ele já fazia há muitos anos. Ele fazia ano após ano, era servir na casa do Senhor. Então, um dia, Zacarias, ele era um sacerdote do Senhor, ele estava servindo na casa do Senhor, ele fazia isso direto, todo ano, dependendo do dia que ele era escalado para servir, então ele trabalhava, mas um dia ele estava servindo como um dia normal, e ali foi onde aconteceu um milagre na vida dele, na vida do Zacarias. Então, quando Zacarias servia, Deus estava trabalhando. Vamos ver o que Lucas fala na história aqui de Zacarias. Diz assim: Zacarias e Isabel eram justos, é a esposa dele. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já eram bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. E Zacarias foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Então, Zacarias, ele era esposo de Isabel, os dois eram justos, a Bíblia fala, e obedeciam ao Senhor cuidadosamente. Tinham um coração, assim, de amor pelo Senhor e zelo pelo Senhor. Eles já eram bem idosos já. E Zacarias, então, ele estava, mesmo idoso, ele estava servindo na casa do Senhor. E nesse dia eles lançaram um sorteio, porque eles todo dia tinha que queimar um incenso. O incenso, eles tinham que entrar num lugar separado no templo, eles queimavam, o sacerdote entrava, queimava esse incenso, porque esse incenso, ele representava a oração do povo.
Então o povo orava e era como que o sacerdote, ele representava essa oração que o povo estava fazendo a Deus, e essa fumaça subia como que Deus estivesse recebendo a oração do povo. Então esse incenso, nesse dia, foi Zacarias, que caiu no sorteio ali, ele tinha que entrar lá dentro e ele tinha que fazer, acender e queimar esse incenso. Então foi isso que aconteceu nesse dia, né? Por essas palavras, então, a gente sabe que Isabel e Zacarias não tinham filhos, né? Ela era estéril. Mas aí eu fico imaginando, o Zacarias, então, ele acorda naquela manhã, para ele é mais um dia comum, igual a gente hoje acordou. Ele coloca suas roupas, né, de sacerdote, as suas vestes sacerdotais, que tinha todo o incremento. Ele entra mais um dia cuidando da casa do Senhor. E aí, enquanto Zacarias pensava, né, mais um dia que eu estou aqui servindo na casa do meu Deus, mas para Deus, aquele dia seria o dia da resposta que Zacarias tanto buscou. A vida toda ele estava buscando uma resposta do Senhor. E talvez seja essa a palavra, né, que o Senhor quer trazer ao nosso coração hoje. Foi servindo que Zacarias encontrou o sobrenatural. Quando ele estava servindo, ali fala, né? Quando certo dia Zacarias estava servindo, né? Então foi nesse serviço, no tempo dele de servir ao Senhor, o milagre dele aconteceu. Num dia comum, parecia comum e era um dia comum para ele, mas foi o dia do milagre. Porque Deus, na verdade, ele ama encontrar os seus filhos servindo, em movimento. Deus ama os filhos que estão servindo, né? Deus não chama os filhos que estão desocupados, aqueles que só ficam lá, só no celular, só dormindinho. Não, Deus gosta daqueles filhos, gosta não, Deus busca, né? Chama aqueles filhos que estão servindo. E Ele trabalha nessas vidas daqueles que estão servindo Ele com amor e com obediência. Então, quando você está servindo na sua rotina diária, o Senhor, Ele está vendo. O Senhor vê quando você está servindo. E Ele está esperando, então, um momento em que Ele vai se manifestar com poder. Fique tranquilo, porque Ele vai se manifestar. Sabe por que Ele vai se manifestar na sua vida com poder? Porque Deus vê quem permanece servindo. Deus, Ele vê quando você está servindo. E quantas vezes Zacarias entrou, então, naquele templo, nós nem sabemos, né? Quantas vezes ele entrou. Mas nós sabemos que ele continuou indo, semana após semana, dia após dia, não sei quanto tempo, de quanto em quanto ele tinha que ir para lá para servir, mas ele ia. Toda vez que ele era escalado, ele continuou indo. Mesmo ele não tendo a resposta que ele queria. A resposta que ele tanto orava a Deus, sabe qual era? Qual vocês acham que era? Ter um filho, né? Mas ele mesmo envelhecendo, ele continuava servindo. Mesmo sem filho, ele continuava servindo. Mesmo tempo passando, ele continuava fiel e servindo. Ele não permitiu que as mentiras, né, de Satanás pousassem na mente dele. Com certeza, as mentiras de Satanás vinham na mente de Zacarias, né? Mas ele não permitia aquelas mentiras fosse motivo para ele abandonar a obra do Senhor, né? Naquela época, não ter filho significava o quê? Significava que a pessoa, ela poderia estar em pecado. Para aquela época era assim. Quando a pessoa não podia, era estéril, o que eles viam, né? Que a pessoa poderia estar em pecado, porque Deus não tinha o favor de Deus, não tinha a bênção de Deus. Era motivo de vergonha quando a pessoa não tinha filho, naquela época lá de Zacarias. Então, Zacarias poderia deixar que essas mentiras, né? Ah, eu não tenho filho, eu sou, né? Será que eu estou em pecado? Mas a Bíblia fala que eles eram justos, né? Então, ele não deixou que essas mentiras paralisassem. Então, ele podia pensar, poxa, Deus esqueceu de mim, né? As mentiras. Ei, Zacarias, Deus esqueceu de você. Ele não ouve a sua oração, Zacarias. Ele ouve a oração dos outros, mas a sua ele não está ouvindo, né? Já passou o tempo, você está velho já. Eita, esquece, Deus não vai te dar aquilo que você pediu. Todas essas mentiras, você já é idoso. Por que você continua ainda servindo? Vai embora descansar.
né? Chega. E Zacarias não permitiu que a falta da resposta que ele queria impedisse ele de servir. Muito pelo contrário, ele amava o Senhor e ele sabia que Deus era o Deus que via. Não sabia se Deus ia responder a oração dele, não tinha certeza, mas ele continuava amando o Senhor, continuava servindo o Senhor, sendo fiel ao Senhor. E isso fala muito comigo, né? Porque às vezes, quando a resposta demora, talvez acho com você também, quando a resposta demora, a primeira coisa que nós queremos abandonar é justamente o servir, é ou não é? Quando você está desanimada em casa, o que você quer fazer? Hoje nem quero lavar roupa, né? Hoje não quero nem fazer comida, vou fazer miojo, né, hoje. Vou fazer arroz com ovo, não vou fazer nada. Vou comer pão, né? Quando a gente está desanimado, a gente faz o quê? A gente quer abandonar o serviço. E muitas vezes a gente quer abandonar principalmente o serviço na casa do Senhor. Aquelas que servem na casa do Senhor, primeira coisa às vezes que vem na cabeça, fala assim, eu não vou mais servir lá, porque nem sou digna de servir lá, porque olha como é que eu tô de desanimada, olha como é que eu tô, não acontece nada na minha vida, né? Minha vida é uma mentira, nada de bom acontece comigo, eu não vou mais servir, Deus não tá muito afim mesmo de me abençoar, e aí a gente quer se desanimar, né? E as mentiras vêm, as mentiras de Satanás vêm, né? Vem, Deus não te responde, minha filha. Você não é digna de receber o que você está pedindo. E essas mentiras vêm. Deus não te usa com poder. Você já passou da idade para querer sonhar com isso. Olha a sua família como está. Você acha que Deus ainda te ama? Olha aí, você nem tem talento, você não sabe nem falar direito, você nem concluiu o ensino, os seus estudos, você mal sabe ler. Você é bipolar, você é ansiosa, você é depressiva, todas essas mentiras, né? Você não faz diferença nenhuma na vida dos outros. Se você morrer, ninguém vai sentir falta. Passa essas mentiras às vezes, não passa? Na cabeça da mulher, mulher é assim, meio dramática, né? E o inimigo, então, ele tenta o quê? Paralisar a gente com essas mentiras. Ele tenta paralisar. Então, outra mentira, quando você ora incansavelmente pela transformação do seu filho, né? E você ora, e você busca, e você não vê transformação. Como que você fica? Abatido, desanimado. Sim ou não? As coisas não parecem que perdem o sentido? Tá tudo tranquilo na vida, mas se vem aquele pensamento, meu filho está passando por isso, ou minha filha está passando por isso, aí já vem uma angústia no coração, sim ou não? Ou às vezes você ora pelo seu casamento, e aí você busca a restauração, a conversão do seu cônjuge, e você está querendo que melhore a situação, e você passa os dias, passa, e fala, melhorou um pouquinho, daí você fala, de repente, de novo aconteceu, estourou, uma briga, você fala, nossa, não tem jeito, nunca muda mesmo, não vai mudar. Né? Quando eu pensava que ia mudar, aí você fala, nossa, vou desistir, não quero mais servir, não quero mais fazer nada, vou abandonar, não vou mais investir nesse casamento, e a gente para de servir na relação, né? Quando você às vezes ora por sua própria vida também, você fala assim, minha vida está meio estagnada, estéril, fria, estou com anemia espiritual, né, que nós falamos no encontro passado, está sem propósito minha vida, parece que nada muda, nada acontece, aí você fica o quê? Sem alegria, e você fica com vontade também de chutar o balde, né? Aí, vou parar, estou cansada, ninguém vê o que eu faço, ninguém valoriza o que eu faço, mas uma coisa eu digo para você, Deus te vê, Deus te valoriza, Deus te ama, lembra que nós cantamos isso agora há pouco? E Deus guarda as tuas orações, todas, e no tempo certo as respostas chegam. Amém? No tempo certo as respostas vão chegar. E Zacarias, ele nos ensina muito isso, que independente das circunstâncias que você está passando, continue servindo a Deus, com entusiasmo, independente das respostas, se elas são favoráveis ou não. Não desista, não pare, como diz a música, Ele está vendo, né? O Senhor está te vendo, Ele está vendo. Então, enquanto você serve, Deus trabalha. Enquanto você serve, Deus trabalha. Talvez você desistiu do seu servir, do seu ministério,
daquilo que Deus colocou no seu coração já há algum tempo e você resolveu parar. Mas hoje Deus fala assim: volte, minha filha, volte a servir. Volte a servir porque eu preciso, o reino precisa daquilo que eu depositei em você. Não deixa para depois. Não, é tempo de você agora servir. Volte a servir. Volte a fazer aquilo que eu entreguei nas tuas mãos para você fazer. E no lugar de serviço, então, Zacarias, ele foi encontrado como um servo fiel e obediente. Olha o que diz o texto. Olha só que coisa linda. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, ele entrava lá para acender o incenso. Lembra que o incenso era a oração do povo subindo a Deus? Então, o povo, quando ele entrava para queimar o incenso, o povo orava do lado de fora. Então, um anjo, olha, quando ele está lá dentro do santo, então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Um anjo apareceu ali enquanto Zacarias estava servindo. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. E olha o que o anjo falou para ele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você chamará João. Olha que coisa linda. A sua oração foi ouvida. Hoje o Senhor está dizendo aqui para nós também: espera, minha filha, que sua oração está guardada. Está aguardada. Vai chegar o tempo em que eu vou responder. Não desanime. Zacarias estava lá queimando incenso, né? Representava a oração do povo. Ele fazia esse papel de intercessor, né? De levar a oração. E enquanto ele apresentava esse incenso, Deus falou com ele. E hoje, quando você, então, a gente dá para entender aqui, que quando você intercede por alguém, Deus cuida do que está no seu coração. Zacarias estava lá servindo, levando a oração do povo até Deus. Estava sendo um intercessor, orando. Então, quando ele orava pelas pessoas, Deus atendia a oração dele. Não foi o que nós fizemos aqui? Você estava orando pela sua amiga hoje. E Deus atende a sua oração. Amém? Enquanto você ora por outro, Deus cuida das coisas que você está orando. É isso que diz aqui, ó. Quando você intercede por alguém, Deus cuida do que está no seu coração, daquilo que você já orou. É o poder, isso é o poder através da intercessão. Então, quando você está orando lá na sua casa, alguém pede oração por você, ore por mim, né? Porque eu estou precisando. E você ora por essa pessoa, Deus está cuidando também das coisas que você tem orado a Ele no seu secreto. Então, o poder da oração. Então, enquanto você intercede, Deus trabalha. Enquanto você intercede, Deus trabalha. Enquanto você serve, Deus trabalha. Enquanto você intercede por outras pessoas, Deus trabalha. Enquanto Zacarias ele permanecia em obediência ao Senhor, servindo toda a vida a casa do Senhor, Deus preparava um presente para ele. Né? Enquanto ele estava servindo, Deus estava preparando esse presente para ele. Então, servir a Deus nunca é desperdiçar o tempo. Nunca. Quando você está servindo a Deus, pode saber que no Senhor, o seu trabalho nunca é em vão. Muito pelo contrário, a recompensa virá. Quando você serve o Senhor, tem recompensa. E enquanto você está vivendo na obediência ao Senhor, servindo o próximo, que quando você serve é o quê? Você serve o próximo. Quando você está servindo o próximo, você está servindo o Senhor, né? Então, Ele prepara presentes para você. Isso que é incrível. Quando você está servindo o outro, Deus prepara presentes para você. Olha só, essa frase marca muito, porque diz assim: existem presentes escondidos na obediência. Vamos repetir? Existem presentes escondidos na sua obediência. Então, quando você obedece ao Senhor, Deus reserva presentes. Zacarias recebeu um dos maiores presentes da vida dele, enquanto ele obedecia ao Senhor.
enquanto ele servia ao Senhor. E naquele momento, o anjo veio com a resposta para ele. Então, quando você tem um coração de serva, Deus tem reservado presentes que você nem imagina. Né? Mas uma coisa a gente precisa ter bem claro na nossa mente, né? Que nós não servimos para negociar bênçãos. Você não vai falar assim agora eu vou servir, porque se eu servir lá, né? A Elaine falou que se eu servir eu vou ser abençoada. Então, a minha motivação não é servir o outro por amor a Deus, mas a minha motivação é para ganhar presentes de Deus. Não é essa a nossa motivação. Né? Nós não servimos para negociar bênçãos. Nós servimos porque amamos o Senhor. Né? E nós servimos porque amamos o que Ele ama. Essa deve ser a sua motivação. Quando você serve alguém, quando você faz um serviço para o Senhor, a sua motivação é: eu sirvo porque eu amo o Senhor. Por isso que eu faço o que eu faço na minha casa, por isso que eu cuido dos meus filhos, por isso que eu sirvo na igreja, porque eu amo o Senhor. E porque eu amo o que Ele ama. Né? Deus ama que você faça o que Ele quer que você faça. Então, aquilo que Deus quer, você vai fazer, e aí sim nós vamos ser abençoados, aí nós vamos ter os presentes. Enquanto nós servimos a Deus, então, Deus vai o quê? Abrindo portas para você, né? Portas que você nem imagina quando você serve o Senhor. Existem portas que você nem imagina. A Bíblia fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, Deus tem preparado coisas que você nem imagina, que você nem sonha, que você nem pediu, que você nem ouviu. Sabe aquelas coisas assim que fala: nossa, como que eu consegui isso? Você nem pediu e Deus te deu. Né? Por quê? Porque quando você ama o Senhor, Deus tem presentes que Ele quer entregar para você. Quando você ama o Senhor, Ele tem prazer em dar os presentes para você. Né? E aí a gente pode ver as pessoas que recebem esses presentes são aquelas que servem. Muitas vezes servem discretamente, que nem é assim, em público. Mas Deus, Ele vê no secreto as pessoas servindo. Né? Eu lembro que quando Deus me chamou, né, para ser missionária, para estudar missões lá em Cuiabá, eu lembro que aí eu tinha já me formado em educação física e eu falo: eu entrego minha profissão para o Senhor agora eu vou ser a tua missionária, então eu vou me dedicar no ministério, na igreja, servir ao Senhor em tempo integral. Se o Senhor tiver algo com a minha profissão, o Senhor, por favor, me revele, me fale, né? Me mostre onde eu devo levar um currículo. Então eu entreguei, né? Eu te entreguei para o Senhor e fui estudar missões. E aí passaram-se os anos, 1 ano, 2 anos, daí a gente estava lá em Passo Fundo já, e eu não estava mais trabalhando na área, 2 anos, 3 anos, aí eu orava ao Senhor: Deus, o Senhor tem ainda alguma coisa com a minha profissão? O Senhor quer usar ela ainda? Aí nessa noite eu tinha orado assim, acordado de madrugada, meio incomodada, e eu falei isso para o Senhor. Aí no outro dia de manhã veio uma agente de saúde lá na minha casa, e ela falou: Elaine, lá no posto de saúde precisa de uma professora de educação física, porque a moça que dava aula lá, a professora, ela saiu. E aí você poderia dar ginástica pra gente. Aí eu falei: meu Deus, agora. Eu não tinha até esquecido que eu tinha orado naquela noite. E aí depois eu conversando com o César falou: isso é uma resposta de Deus para você. Vai lá e fala que você vai. E aí eu fui, comecei a dar aulas lá, e eram aulas gratuitas lá no posto de saúde. Então, eu dava aula para as mulheres da comunidade ali, pessoas, homens, mulheres, né? E aí, então, eu comecei a dar aula lá. De repente, a prefeitura queria montar grupos de terceira idade ali naquele bairro. E aí, mandaram a supervisora lá da divisão do idoso, veio assistir uma aula que eu estava dando. Ela sentou lá, ficou assistindo minha aula, terminou a aula, ela perguntou: você está dando aula aqui, como que é? Tem contrato? Eu falei: não, é voluntário. Ela falou: não fizeram contrato por segurança? Eu falei: não fizeram, mas eu não tenho perigo, eu não vou pedir nada, né, para a prefeitura, fique em paz, né? Para mim isso daqui, eu falei, é uma missão, para mim eu vejo isso aqui como uma missão e uma alegria eu poder servir a minha comunidade. Aí eu lembro que ela falou assim: nossa, que presente que esse bairro tem, hein, com a sua vida aqui. Você é um presente para esse bairro. Aí ela comentou: leva o seu currículo lá na prefeitura, porque nós vamos te contratar para dar aula
na terceira idade, no grupo de terceira idade que a gente vai implantar aqui. Né? Então, aí eu lembrei agora, né, dessa história, que Deus dá presentes, né, quando você serve. Então, eu fui lá com o coração, porque eu queria, né, investir a minha profissão, Deus me mostrou, e eu abençoei aquelas vidas lá, e Deus me abençoou. Depois fui contratada, trabalhei com grupos de terceira idade, e o Senhor me abençoou lá nesse ministério. E mal sabia eu que Ele já estava me treinando lá, para depois o que eu viveria aqui, nessa igreja, né, com Pilates e Palavra, que também é um grupo, né, então, e aqui também foi outro ministério que eu decidi, né, entregar para o Senhor. Nós começamos aqui com meia dúzia de mulheres, né, a Vanilza até postou no grupo essa semana, né, as mulheres que participavam, eram meia dúzia de mulheres que começaram o Pilates e Palavra aqui, né, então eu decidi, falei, Deus, eu vou cuidar, né, com aquilo que o Senhor me entregou, quero cuidar de pessoas, de vidas, e desde então, de 2018 até hoje, agora, desse meia dúzia, hoje nós temos mais de 300, né, que passam por aqui semanalmente, né, então, tudo isso é o quê? Mostrando que quando você serve, o Senhor entrega, né, Ele responde a sua oração com também presentes, com presentes. Então, o Pilates e Palavra hoje a gente pode, né, cuidar de tantas vidas, eu, pastor, essa igreja cuida de tantas vidas que passam por aqui, e elas podem se encontrar com Jesus aqui, né, isso que, né, muitas de vocês se encontram com Jesus aqui toda terça, toda quinta, né, a gente se encontra com Jesus, com a palavra, Jesus está aqui, né, cuidando do nosso coração, não é só Pilates, a gente é atraído pelo Pilates, mas na verdade Deus nos atrai. Então, Deus esconde presentes na nossa obediência, né? Tem outros exemplos, né, que eu poderia dar, né? Tem o caso também, até a Rose compartilhou comigo, né, no domingo, falando que ela começou a dar aula aqui, né? Foi convidada para dar aula para as crianças, na escola dominical aqui. Ela começou a dar aula no domingo, naquela semana, lá na escola dela, chamaram ela para dar aula lá também. Que ela era, né, uma supervisora, tinha outro cargo, e lá ela começou a dar aula aqui para as crianças, Deus abençoou lá, que ela foi chamada para ser professora lá também. Então, são os presentes, né, você põe o pé no serviço, o Senhor dá um presente. Você põe o pé no serviço, o Senhor dá um presente. E assim é, né, com o Senhor. A gente sabe, tem jovens aqui, né, quem é da igreja sabe, tem os jovens aqui que tocam no louvor, e eles são tão responsáveis. E aí tem um irmão da igreja que é empresário, contratou eles na empresa deles, né? Então, é isso, você serve e o Senhor abençoa, né? E é tão lindo. Então, quando nós servimos, nós obedecemos, não para comprar as bênçãos do Senhor, não é isso. Mas esse é uma lei espiritual que o Senhor deixou para nós. Quando você serve, a bênção vem. Quando você, a Bíblia fala, né? Maior é o que dá, né, do que o que recebe. Então, quando você dá o seu tempo, o seu recurso, Deus te abençoa, não é assim? Ele honra, né, os corações. E quando você serve, então, o que seria o servir? É resolver problemas. Servir nada mais é do que resolver problema. Não é só quem está aqui em cima, quem está mais visível que está servindo. Servir é resolver problemas, né? É você chegar num lugar e dizer assim, o que eu posso fazer para facilitar a vida de alguém? O que eu posso fazer para ser a resposta de oração de alguém? Às vezes você é a resposta de oração para alguém. Isso é servir, é dizer para o Senhor, Deus, eu quero ser a resposta da oração de alguém, né? Então, servir é ser a resposta da oração de alguém. Quando você serve, você manifesta o quê? O amor de Deus para alguém, né? Às vezes aquela pessoa estava assim, clamando por ajuda, clamando, Senhor, me ajuda, Senhor, preciso disso. E aí, de repente, você aparece com aquela solução, com aquilo que ela estava precisando, e aí ela fala assim, puxa, Deus me viu, né? Eu estava orando por aquilo, e isso aconteceu. Então, isso é resposta, Deus me viu, né? A resposta da minha oração foi atendida, né? Deus ouviu. Então, sem perceber, você se tornou o quê? A resposta da oração de uma pessoa. Então, a verdade é que Deus quer usar você para responder a oração de alguém. Amém? Deus quer usar você para responder a oração de alguém.
Moisés, por exemplo, você vê, ele foi a resposta da oração de um povo. O povo clamava, estava no Egito como escravo. O povo clamava a Deus, nos liberta, nos liberta, nos liberta, Senhor. E um dia, então, Deus falou: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você seja o libertador. Vá lá e fale para o faraó para ele deixar o meu povo ir. Né? Então, Moisés, ele foi a resposta de oração do povo. Moisés, a entrega dele, o servir dele, abençoou o povo. Outra resposta, então, que Deus, né, ouve a oração de alguém e toca o nosso coração, para que a gente vai lá e resolva esse problema, Zacarias. Zacarias, ele orou por um filho, sim ou não? Ele orou por um filho durante anos, mas Deus estava preparando o quê? Algo muito maior para ele, que nem ele imaginava. Né, muito maior, porque aquele menino que ele estava orando, ele seria a resposta também de todo um povo, que também estava clamando, estava esperando. A quem? A Jesus, o Messias. Então, quando o Zacarias e Isabel, eles oravam, tinham a necessidade de um filho, Deus via a necessidade de um profeta, que clamasse, que preparasse o caminho para que Jesus pudesse ser reconhecido, para que Jesus pudesse ser aceito pelas pessoas, porque já João Batista foi o filho, né, de Isabel e Zacarias. João Batista, ele veio para preparar o caminho de Jesus. Então ele falava: arrependam-se, porque o Messias chegou, o Messias está chegando, Jesus está chegando. Então arrependam-se. Ele preparava, né, o caminho. Então você também, né, quando você ora, você está pedindo ao Senhor algo, mas Deus está preparando algo ainda maior com aquela resposta que Deus vai te dar. Né? Então, olha, você terá grande satisfação e alegria quando o anjo fala, né, para Zacarias. O anjo falou assim para Zacarias: Zacarias, você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Então, a alegria não era só para Zacarias, era muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Olha só, ele fará muitos israelitas voltarem ao Senhor. Esse é o propósito do João Batista, seu Deus, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Então perceba que o João Batista, ele não nasceu apenas para trazer alegria para os seus pais, mas ele nasceu para fazer o quê? Que muitos israelitas pudessem se voltar ao Senhor, né? Então ele estava preparando o coração daqueles israelitas para que eles se voltassem a Jesus. Então o propósito da vida dele era levar pessoas a Deus e levar pessoas para que elas acreditassem no Messias, que era Jesus. Então, bem, esse deve ser o propósito do nosso servir. Esse é o nosso propósito. Tudo que nós fazemos, tudo que você faz, deve ser para manifestar Jesus para as pessoas. Então, aquilo que Deus entregou na sua mão, não é só para você reter, ou não é só para você guardar. É para você manifestar o seu servir através disso que Deus entregou e para que as pessoas vejam Jesus através desse seu ato. É isso que Deus quer quando Ele entrega algo para nós. Então, quando você serve alguém, você está preparando o coração dessa pessoa para receber o amor de Jesus. Nessa igreja, por exemplo, aqui, cada membro é resposta da oração de muitas pessoas. Cada pessoa que está aqui hoje, que serve nessa igreja também, elas são resposta dos irmãos lá atrás, de irmãos que construíram isso aqui, de irmãos que decidiram plantar a igreja IPI do Rio Pequeno, né? É uma resposta, né? Essa igreja é uma resposta da oração de pessoas lá atrás, que investiram seus recursos, investiram seu tempo, investiram suas orações, para que eles deviam orar assim: Deus, nós queremos construir um lugar, né?
começar uma igreja, construir um templo, para que as pessoas venham até lá e vejam e reconheçam o Senhor, que o Senhor é Deus. E hoje nós estamos aqui, continuamos aqui. Eles já se foram, muitos já se foram, né? Mas nós continuamos aqui e o legado deles permanece. Percebe? Quando você investe no reino de Deus, isso fica para sempre, é para a eternidade. Quando nós formos embora daqui, o legado nosso vai ficar aqui. Aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos embora, mas vai permanecer. Porque quando você planta, você serve no reino de Deus, isso fica para sempre. E vai de geração em geração, né? Então, quando você é resposta de oração para alguém, você está investindo nessa vida e isso fica para a eternidade. Né? O Pilates e Palavra, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Ele é a resposta de oração para muitas pessoas. E sempre vem as pessoas e falam assim, meu Deus, Pilates e Palavra é uma resposta de Deus para mim. Né? O médico pediu que eu fizesse Pilates, mas eu não tenho condição, é muito caro fazer Pilates. Então, quando eu descobri aqui, meu Deus, agora como eu não tenho mais dor, como eu melhorei, né? E muito mais, eu tenho mais alegria, porque a palavra de Deus me fortalece aqui. Então, a gente tem muitos testemunhos disso, né? De que o Pilates e Palavra, ele é uma resposta de Deus, né? Uma resposta, né, da oração desse povo, dessa comunidade, que essa igreja serve, né? Que essa igreja abençoa esse projeto. Né? Então, Deus, ele nos ensina o quê? Que responder uma oração pessoal, mas é para abençoar uma geração. Pode abençoar outras pessoas. Às vezes você pede algo para Deus, né, pensando apenas na sua dor, né? E Deus vai responder. Deus quer isso, né? Deus quer que você se livre dessa sua dor também, né? Mas quando você ora por isso, Deus, ele, além dele tratar essa sua dor, essa sua necessidade, ele faz algo maior. Ele transforma essa dor, essa situação da sua vida em bênçãos, não só para você, mas também para outros, e serve de testemunhos para outros. Né? Então, o Senhor, ele não responde apenas a sua oração, mas com aquilo que ele responde a sua oração, ele responde a oração ainda de outras pessoas mais. Né? Então, a nossa oração hoje deveria ser assim, Senhor, não responda apenas os meus sonhos, faça da minha vida uma resposta para os teus sonhos. Então, Deus, não responda só aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu estou pedindo, mas que a minha vida seja uma resposta daquilo que o Senhor sonha, porque aquilo que o Senhor sonha é o melhor. Aquilo que o Senhor sonha, eu sei que vai abençoar outras vidas. Então, ore por aquilo que está no coração de Deus. Não ore só por aquilo que está no seu coração, mas fala, Deus, eu quero orar aquilo que está no seu coração. Deus, eu quero ser resposta de oração na vida das pessoas. Amém? Então, quando Deus responde uma oração, ele pode transformar uma alegria particular em uma bênção para uma geração inteira. Quando Deus responde uma oração, quer dizer, ele transforma a sua alegria particular, como ele transformou a alegria particular de Zacarias e Isabel, mas a bênção foi para toda uma geração. Zacarias, eu acho que ele queria ouvir o choro do bebê, né? Zacarias e Isabel queriam ouvir o choro do bebê dentro da sua casa, mas Deus queria o quê? Que toda uma geração ouvisse a voz do profeta, que clamava lá no deserto. Né? Eles pediram um filho, mas Deus preparou alguém que prepararia o caminho para Jesus. Amém? Talvez uma mãe, ela ora, né? Senhor, transforma o meu filho. Sei que algumas mães aqui têm essa oração. Outras já até conseguiram essa bênção. Senhor, transforma o meu filho, transforma o meu filho. Parece uma oração o quê? Bem particular, sim ou não? Estou orando pelo meu filho, é particular, é uma oração particular do coração de uma mãe, está desesperada. E Deus, ele responde. E aí aquele filho se torna o quê? Um homem íntegro, uma mulher íntegra, que ama o Senhor, constrói uma família, tem filhos, cria os filhos no caminho do Senhor, depois os netos, ele influencia pessoas. Então é assim que Deus trabalha, né? A oração daquela mãe que começa no quarto lá, só ela e Deus,
muitas vezes essa oração, ela alcançou os filhos, alcançou o seu filho, alcançou os filhos dele, alcançou os netos, e isso vai de geração em geração. Então, a sua oração por alguém, ela não muda só a pessoa, ela muda toda a história da vida dessa pessoa e todo aquilo que aquela geração que vem na frente dela, né, vem atrás dela. Então, Deus, muitas vezes você está orando, às vezes, por um casamento restaurado. Você está orando por isso. E Deus fala, eu não quero só restaurar o seu casamento, eu vou restaurar o seu casamento e você ainda vai ter os seus filhos abençoados, que vão ver um lar de paz, e você vai ver também que vocês vão servir como instrumento para outros casais. É assim que Deus faz. Então, Deus, quando Ele responde uma oração sua, particular, uma dificuldade sua, Deus está mudando a sua história, mas Ele quer que isso seja de testemunho para outras vidas. E é isso que Deus faz. Amém? Então, Deus respondeu uma alegria particular e transformou bênção para gerações através da vida de Zacarias. Talvez hoje, não sei, você está orando por algo. Acredito que cada um aqui ora por alguma coisa, né? Bem particular. Talvez você está orando por emprego, outros estão orando por cura no corpo, cura de alguém. Outros estão orando pela restauração da família. Quem sabe você está orando por uma porta aberta. E Deus se importa com tudo isso. Mas nunca se esqueça, quando Ele responde, normalmente Ele faz muito mais do que você pediu. Porque Deus nunca responde pensando apenas em você. Ele responde pensando em todas as vidas que serão alcançadas através daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Então você só precisa continuar servindo, continuar obedecendo ao Senhor, continuar amando o Senhor. Talvez amanhã seja um dia comum, vai ser um dia comum. Talvez a mesma oração que você está fazendo ainda não tenha sido respondida. Talvez a mesma situação vai continuar diante dos seus olhos. Mas uma coisa precisa mudar aqui dentro de nós, né? Você precisa sair daqui convencida de que enquanto você serve, Deus trabalha na sua vida. Amém? Enquanto você serve, Deus prepara as respostas para você. Quando você está servindo, as respostas estão sendo preparadas. Como a Rose falou, o tempo da espera, né? Enquanto você serve, Deus alcança as pessoas que você está buscando. Enquanto você serve, Deus está escrevendo uma história muito maior do que aquela que você consegue enxergar, amém? Então não pare, minha irmã, não pare de servir. Talvez o próximo dia comum da sua vida, como foi o dia comum lá de Zacarias, foi o tempo da resposta dele. Agora, talvez esse dia comum da sua vida seja exatamente o dia que Deus escolheu para transformar a sua história. Então, cada dia agora que você levantar da sua cama, você vai falar assim, Deus, hoje é um dia comum, mas eu sei que o Senhor faz o extraordinário num dia comum. Eu sei que o Senhor trabalha nos dias comuns. Eu não preciso que saia fogo do céu, que saia um trovão, um relâmpago, nada disso. Eu só preciso do Senhor. Que o Senhor opere na minha vida e que me dê tranquilidade, paciência para permanecer no lugar que o Senhor tem para mim, que é o lugar de servir. Então você vai servir na sua casa agora diferente. Você não vai mais reclamar, certo? Quando tiver aquele tancão de lavar roupa, que agora é a máquina, né, de lavar roupa, cheio de cesto de roupa para lavar, você não vai mais reclamar. Quando tem roupa para tirar do varal, você não vai mais reclamar. Você não vai mais reclamar daquilo que você orou a Deus. Sim ou não? A gente ora, Deus responde e a gente depois fica cansado, a gente não quer mais, a gente cansa, fala, ai meu Deus, que preguiça, né? Mas você orou um dia, sim ou não? Você orou por uma casa maior, sim ou não? Agora tem mais cômodo para limpar, mas você orou uma casa maior, Deus te deu, Deus te abençoou, então agora agradece, glória a Deus, 3 banheiros, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, trazendo as cândidas, limpando, né? Então é assim, você vai agradecer a Deus por aquilo que Ele derramou em você, né? E diga para o Senhor assim, ó, Senhor, eu te entrego os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades,
a minha profissão, tudo aquilo que o Senhor me deu para servir o meu próximo. Quando eu sirvo, o Senhor me abençoa também. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. Vamos ficar em pé? E nós vamos cantar mais uma vez, porque talvez você tenha largado a rede aí, você tenha desistido de algumas coisas, ou você está desistindo de orar, você está desistindo de buscar o Senhor, por quê? Porque a vida não está legal, porque está acontecendo coisas que você não está vendo respostas de oração, e você está parando de buscar, não está mais com aquela fé no seu coração. Mas o Senhor fala, não, 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 volte para mim, volte para mim, volte para mim, volte para mim, porque eu cuido de você. Não largue as redes, não. Estou operando enquanto você serve, enquanto você me adora, enquanto você ora, eu estou cuidando daquilo para você. Amém?